falar, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre governança no processo de desenvolvimento de software, né? Então, a gente tem que pensar, a gente vem ao longo das nossas aulas, né, falando sobre esse processo de governança e a gente vem a cada aula focando numa parte diferente da governança, né? Então, já deve ter dado para vocês perceberem que, na realidade, a governança ela é um monstro, né? Ela está cobrindo a minha empresa inteira e a gente está falando de governança de TI. Então, a gente está dissecando essa governança em cada parte menor que compõe a nossa TI. Então, nós falamos sobre a governança da terceirização, falamos sobre governança de dados, falamos sobre governanças, né, de processo, de negócio, né, da arquitetura corporativa. Então, na verdade, a gente agora vai falar sobre governança de software. Então, o nosso foco aqui é a gente compreender, já que as empresas desenvolvem software, né, quais são os controles que eu tenho que ter, o que eu tenho que pensar se eu quiser medir e compreender o meu processo de desenvolvimento de software. Então, a gente não está discutindo o método de desenvolvimento, mas a gente está discutindo o processo de governança e o processo do que eu tenho que pensar para que eu possa desenvolver um software, né? Então, não estou no operacional, não vou programar, não estou preocupada com isso, tá? Então, uma boa referência que a gente tem no nosso processo de desenvolvimento de software, né, é a gente estar trabalhando e falando e pensando, né, na ISO 12207. Então, o objetivo da norma 12207 é mostrar para a gente, né, criar um framework que ela tem uma linguagem comum para a criação e o gerenciamento de software. Então, ela surgiu pela necessidade de se criar padrões na época, né? Ela não é uma norma nova, e a ideia, então, era auxiliar as empresas na produção de software através de processos bem definidos. Então, a ideia aqui era criar, definir, né? Ter uma definição clara de papéis dos envolvidos e um entendimento comum das atividades a serem executadas. E aí, ela é orientada a processo de ciclo de vida do software e cobre, obviamente, né, já que a gente quer medir, quer gerenciar, eu vou, assim como o ITIL cobre todo o ciclo de vida de um serviço, aqui a gente vai cobrir todo o ciclo de vida de um software. Essa é a ideia, né? Então, eu vou lá desde a sua concepção até colocar esse software em produção e sua utilização, a gente vai estar discutindo isso. Então, a norma ela está dividida em 7 seções e 4 anexos, onde o objetivo dela, né, é, em cada uma dessas seções, mostrar para a gente como é que ela estrutura essa questão do desenvolvimento de software. Só para vocês saberem, a norma ela tem uma parte que define o escopo, o campo de aplicação dela, as referências normativas, as definições, a aplicação da própria norma, e aí é que ela vai entrar propriamente dita nos processos fundamentais do ciclo de vida de um software, e depois ela faz uma divisão, ela vai entrar no processo de apoio ao ciclo de vida, nos processos organizacionais desse ciclo de vida e nos anexos, né? Só para lembrar, as normas, né? Elas são desenvolvidas pela ISO, mas a representante da ISO aqui no Brasil é a ABNT, só para vocês lembrarem e saberem, né? Então, o processo do modelo, eles são divididos em os processos, né? Os processos do modelo são divididos em 3 categorias. Então, a gente tem os processos fundamentais, os processos de apoio e os processos organizacionais. Os processos fundamentais, eles, obviamente, eles atendem às partes fundamentais do nosso processo, né? Nosso processo de desenvolvimento. Ele vai falar do olhar do cliente, do fornecedor, do desenvolvedor e do operador do software. Quando eu falo dos processos de apoio, eles vão contribuir para a qualidade e sucesso do meu projeto de software, né? Quando forem necessários dentro do processo. Então, na verdade, pode ser que a gente precise do apoio, né? Ou não. E a gente tem os processos organizacionais que eles vão trabalhar a melhoria contínua no meu processo. Então, a gente divide até para facilitar, né? Então, para que a gente possa compreender, então, essa necessidade. Então, quando eu falo aqui dos processos fundamentais, quando eu falo do processo fundamental, né, na realidade, a gente vai ver que eu tenho a parte de aquisição, a parte de fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção do meu software. Então, o que a gente está falando aqui é que os fundamentais, eles vão estar tratando aqui para a gente, né, de questões
em que a gente pense e olhe esse processo de desenvolvimento, porque eu posso precisar, por exemplo, adquirir um software, eu não vou desenvolver, ou posso adquirir uma ferramenta, ou um pedaço, né? Eu posso ter que tratar com um fornecedor de alguma forma, né? E a gente tem a parte de desenvolvimento, de operação e manutenção desse meu software. Então, a gente tem uma série de softwares, a gente tem uma série de processos que nos ajudam nessa compreensão. Quando a gente pensa, né, no nosso desenvolvimento, a gente vai ver que, além desses processos, a gente tem ainda toda a parte de documentação do meu software. A gente tem uma parte de gerência de configuração, depois que eu já implemento esse software. Eu tenho uma parte de gerência de qualidade, eu tenho que fazer um produto com qualidade. Eu tenho que fazer a parte de verificação e validação. Eu tenho que testar meu software, eu tenho que ver na parte de verificação se ele atende aos requisitos do meu software ou não, né? Se ele está realmente condizente com aquilo que eu contratei ou que eu pedi para desenvolver. Né? Eu tenho que validar para ver se ele está funcionando corretamente. Possivelmente eu posso ter necessidade de fazer uma auditoria. Eu tenho que ver a usabilidade desse meu software. Quando ele dá problema, né? Eu posso entrar numa discussão sobre resolução do problema, a parte de gerência de mudança. Por quê? Porque ao longo do ciclo de vida de um software, eu preciso de mudança naquele software. Eu faço atualização, seja mudança que são obrigadas por lei, seja mudanças porque eu achei um erro. Então, assim, ou seja, mudanças porque eu vou fazer novas implementações, mas eu tenho que gerenciar isso. Isso faz parte do ciclo de vida. Então, eu posso também ter uma questão de avaliação do meu produto, né? Para até saber se ele está realmente com desempenho bom ou não, ou se ele precisa, enfim, de algum tipo de melhoria. Então, a gente precisa, existe uma série de processos de apoio, processos que nos ajudam, né, dentro desse contexto do desenvolvimento. Então, a gente vai ver que a gente precisa estruturar as nossas áreas, a gente precisa, então, organizar essa empresa mentalmente e processualmente. Para quê? Para que o time que trabalha dentro desse contexto, ele compreenda cada uma das etapas da norma e a gente possa, então, seguir nesse ciclo de desenvolvimento, né? E aí a gente vai ver que, na realidade, a norma vai nos apoiar nessa questão, porque ela estrutura o processo, define os papéis, define onde cada coisa começa e onde cada coisa termina, né? E a gente vai ver que ela segue o ciclo de desenvolvimento de um software do início ao fim. Né? Desde a fase da sua concepção, onde a gente faz os levantamentos do requisito, onde a gente vai entender o projeto, né? Até o momento que ele entra em produção e passa a ser operacional e depois ele vai entrar em manutenção. Então, ela vai trazer para a gente uma série de questões dentro desse contexto de processo, de ação, de recomendação, para que as organizações, então, elas compreendam como proceder em cada caso. Né? Então, a gente vai pensar, né, principalmente quando ela traz para a gente processos organizacionais que nos ajudam a olhar esses processos que a gente criou dentro desse fluxo de desenvolvimento, e aí a gente vai ver que dentro desse processo eu posso, então, trabalhar a melhoria contínua à medida que eu vou evoluindo e amadurecendo na minha organização, ok? Então, vocês vão conseguir ver dentro das nossas aulas o detalhamento de cada processo, para que serve e como que a gente vai se relacionar com eles dentro do contexto do desenvolvimento de software, ok? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.